Boa noite para você ligado aqui no canal 8 da NET Campinas e toda uma região ligada. A partir de agora, muito esporte para você. Nós estamos chegando na noite desta terça-feira com mais uma edição muito especial onde vamos debater, discutir tudo aquilo que acontece no esporte da nossa região. Hoje também vamos falar muito do Campeonato Paulista, que começa amanhã. A partir desta quarta-feira, a bola está rolando pelos campos do nosso estado. E hoje vamos falar muito também da nossa seleção pré-olímpica. Começou a disputa no último domingo. E hoje temos aqui dois convidados que nem são convidados, já são figuras ilustres, sempre presentes conosco aqui no programa. Mais uma vez, o nosso Marco Aurélio. Boa noite, meu caro Marco. Boa noite, Maurício. Boa noite, Alex. É um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez. Como você falou, né? Já somos da casa. Com certeza. Alex Oliveira, prazer recebê-lo conosco mais uma vez. Boa noite, Maurício. Prazer todo meu estar aqui com vocês novamente. Fazer parte dessa roda, desse bate-papo gostoso aqui do futebol, do nosso grande futebol aí na nossa região e no Brasil. Perfeito. Nada como estarmos aqui com dois craques batendo bola. E quando o assunto é futebol, é seleção brasileira, nada melhor do que craques como estes que já estiveram lá dentro das quatro linhas para nós falarmos inicialmente sobre a nossa seleção brasileira pré-olímpica. Jogou no último domingo, enfrentou a seleção do Peru. Muita gente não deve ter assistido, né? Primeiro, porque o jogo foi transmitido apenas pela TV fechada, que eu já acho que é uma forma de você distanciar um pouquinho do nosso torcedor, né? Muitos não têm acesso à TV fechada, então você já segmenta, isso já é errado. Segundo, o jogo para nós aqui no Brasil, 10h30 da noite, né? O trabalhador, aquele que tem que acordar cedo, já não fica acordado até esse horário. E a seleção brasileira fez o seu papel, venceu por 1-0, teve dois tempos distintos. Na primeira etapa, a seleção do Peru não apresentou muito problema, foi nessa primeira etapa que o Brasil conseguiu marcar o seu gol já no finalzinho, um gol marcado pelo Paulinho. No segundo tempo, o jogo mudou completamente de característica e o Brasil teve até que problemas, passou até um certo sufoco com a seleção do Peru, hein, Marco Aurélio? Como a gente fala, né, Maurício? Venceu, mas não convenceu, né? O Brasil fez um gol ali até no finalzinho do primeiro tempo, teve muita dificuldade, até porque outra coisa que não deu para entender, Maurício, foi que o Peru jogou em duas linhas de 5 praticamente no primeiro tempo, né, e dificultou muito o Brasil. O Brasil praticamente achou um gol ali no finalzinho, ali numa enfiada de bola muito bem dada pelo jogador do Atlético Paranaense, que é o capitão da seleção brasileira. E o jogador praticamente dividindo com o goleiro, achou debaixo da perna do goleiro ali um toquinho que conseguiu fazer o gol. Porque também, se não fosse esse gol, acho que o Brasil teria muito mais problema no segundo tempo. Porque no segundo tempo o Peru começou a atacar um pouquinho mais o Brasil. E aí teve algumas chances, inclusive com o número 10, né, eu não me recordo o nome dele, Maurício, mas que Fernando Pacheco foi contratado pelo Fluminense. Um excelente jogador, muita força, qualidade, e deu muito trabalho para o Brasil. Se o Brasil não tivesse feito aquele golzinho no final do primeiro tempo, teria tido mais dificuldade no segundo tempo, porque o Peru chegou até a ter oportunidade de empatar, mas acabou não empatando, e o Brasil ali com 1-0, primeiro jogo, a gente sabe que é sempre muito difícil, né, Alex? Principalmente numa competição internacional, mas o que valeu foi o resultado, mas ficou aquele gostinho de que o Brasil precisa, principalmente, finalizar mais de fora da área. Alex, primeiro jogo num torneio como esse, que vale vaga para as Olimpíadas, dá um nervoso maior no jogador, uma tensão maior, embora sejam jovens atletas, né, uma seleção sub-23, isso acaba sendo um peso maior, né? Com certeza, Maurício. Eu acompanhei o jogo. Eu tive uma percepção diferente um pouco do Marco. Eu gostei muito do primeiro tempo, o Brasil dominou, né? Com certeza. Concordo com o Marco com relação a ter sido dois tempos distintos, né? Mas acho que o Brasil ele veio, talvez, para o segundo tempo com uma mentalidade de mais confiança, porque ele tinha feito um primeiro tempo excelente, né? Destaque para o nosso volante, né? O volante da seleção pré-olímpica, o Bruno Henrique, né? Ele dominou ali o meio de campo, cara, ele fez uma apresentação excelente. E aí, acho que no segundo tempo, o Brasil, ele achou que talvez seria um pouco mais fácil, porque ele estava dominando muito o jogo. E aí, com certeza, o Peru,
ele também foi ganhando uma confiança dentro do jogo, enfim, foi se soltando um pouco mais e acabou se tornando um jogo perigoso, né? Um jogo onde o Brasil realmente teve ali a chance de tomar um gol e tomar um empate. Mas acho que isso aí também é válido, Maurício, né, e Jacó. É o primeiro jogo, né? É um jogo onde a seleção se apresentou vindo de uma pré-temporada, onde todos esses jogadores também começaram a treinar juntos há pouco tempo. Então, acho que foi muito válido o resultado, foi válido o jogo e vale esse alerta, né, para os próximos jogos do Brasil, ele manter esse padrão, como foi no primeiro tempo, e continuar no segundo tempo para a gente não ter surpresas. No último domingo, a seleção brasileira atuou com o Ivan, goleiro da Ponte Preta, Guga na direita, a zaga teve o Nino e o Robson Bambu, aquele mesmo que foi revelado pelo Santos, jogou no Atlético Paranaense, está lá ainda, e o Caio Henrique na ala esquerda. O meio-campo teve o Matheus Henrique, substituído pelo Igor Gomes, o Bruno Guimarães, o Pedrinho, que deu lugar ao Reinier, Antony, Yuri Alberto, depois o Maicon e o Paulinho. Esse foi o time que o André Jardine mandou a campo na estreia. Eu tenho comigo, Marco Aurélio e também Alex, que o Reinier tinha lugar nesse time como titular e não apenas como opção para o segundo tempo. Vocês teriam montado esse time titular para o jogo de estreia de forma diferente? E ainda já emendando uma segunda pergunta para os dois. Para o jogo de amanhã, diante do Uruguai, é um adversário diferente, jogo também às 10h30 da noite. Vocês fariam alguma alteração na escalação do time que começa o jogo? Principalmente a questão do Reinier, né? Que é um jogador que vinha sendo opção no Flamengo até em algumas oportunidades entrando de titular. Eu acho que ele tem um lugarzinho ali sim, com certeza, Maurício. De repente, mais centralizado ali, né? Chegando àquela mesma função que ele faz no Flamengo, que ele é um falso, né, centroavante, que às vezes ele chega, ele escora, ele sai, é um jogador que finaliza muito bem. E no Brasil faltou um pouquinho isso, né? Principalmente a finalização final, né, Alex? Se criava muito bem, você vê que a seleção tem uma qualidade muito grande, né? Mas na hora de finalizar, faltou aquele finalizador, né? De colocar a bola para dentro. Por isso, muito essa dificuldade, principalmente no primeiro tempo. Até se criavam boas jogadas, principalmente pelas laterais, mas a conclusão, né? Aquele momento de finalizar, às vezes estava esperando um momento um pouquinho errado. Mas eu acho que dentro do que a gente viu aí no domingo, aí, eu acho que o Reinier com certeza tem uma posiçãozinha ali que dá para encaixar ele sim. Eu também acredito, Maurício. Acredito que o Reinier ele tem um lugar nesse time. É um jogador de muita força, né? Um jogador de velocidade também, que pode jogar ali pelos flancos ali. Eu, inclusive, quando eu vi a primeira escalação, eu imaginei que ele, né, entraria jogando. E, na minha opinião, ele tem sim um lugar nesse ataque do Brasil e com certeza vai fortalecer mais ainda a força de fazer gols da equipe brasileira. E só para lembrar que no outro jogo da primeira rodada, a seleção do Uruguai, que próximo adversário do Brasil amanhã, venceu o Paraguai por 1-0. Ou seja, Brasil e Uruguai são os líderes do grupo B com 3 pontos ganhos. Bolívia, Paraguai e Peru não têm pontos ainda dentro desse grupo. Já no grupo A, nós tivemos 2 resultados, Equador 0, Chile 3 e também Colômbia 1, Argentina 2. Chile e Argentina estão na frente, 100% de aproveitamento no grupo, portanto, Venezuela, Colômbia e Equador não têm pontos. Os 2 primeiros de cada grupo se classificam para a próxima etapa, onde nós teremos então um quadrangular. Daí, os 2 primeiros colocados deste quadrangular estarão classificados automaticamente para o torneio olímpico. Vale a pena destacar também que o Brasil é o atual campeão olímpico, mas o regulamento é parecido com o da Copa do Mundo. O campeão não tem vaga garantida, por isso é que estamos disputando o pré-olímpico. E só para lembrar um pouquinho também, nas últimas 3 Olimpíadas, não tivemos torneio pré-olímpico aqui na América do Sul. Era o campeonato sul-americano que classificava as seleções para as Olimpíadas. E agora nós voltamos ao antigo modelo de torneio pré-olímpico. Aí vai a pergunta, agora primeiro para o Alex. Pelo que você viu no jogo de ontem,
ou melhor, no jogo de domingo da seleção brasileira e pelo que você viu aí destes primeiros resultados envolvendo as outras seleções. É cedo ainda, claro, só uma rodada. Mas dá para o Brasil ficar com uma dessas duas vagas? Maurício, com certeza. Eu confio muito no talento dos nossos jogadores no Brasil. Eu acho que é uma seleção muito boa, uma seleção que tem vários jogadores com excelente qualidade. Falo novamente aqui desse volante, o Bruno Guimarães. Eu tinha falado do Bruno Henrique, desculpa, Bruno Guimarães, né? Capitão da seleção. Ele fez uma partida, um primeiro tempo excelente, comandou o meio de campo ali. O próprio Antony, né? Que é uma das grandes revelações aí do nosso futebol, né? Jogador de São Paulo, que em breve, com certeza, vai ser vendido. O Paulinho, né? Um jogador de excelente qualidade, veio do Vasco da Gama. Então, assim, eu acredito muito nessa seleção, acredito que essa seleção realmente possa ser campeão e trazer essa vaga aí para o nosso país. E aí, Marco Aurélio? O próprio Bambu também, um zagueiro assim que tem uma qualidade absurda de saída de jogo. Praticamente, no primeiro tempo, ele estava jogando praticamente quase como com meia, né? Então, assim, eu creio que... Eu vi um pouquinho do jogo da Argentina ali, a Argentina teve um pouquinho de dificuldade também no seu primeiro jogo, que queira ou não queira é o nosso maior rival, né? Então, assim, eu creio que o Brasil tem um time muito forte, muito forte. Inclusive, ficaram jogadores aí que tinham idade ainda, né? O Gabriel Jesus, sim, vários outros jogadores que poderiam... Que estão na principal e poderiam estar nessa pré-olímpica. Poderiam tranquilamente estar nessa pré-olímpica aí, porque são titulares da seleção principal. O Brasil mesmo assim tem um time muito forte. Eu acho que o Brasil é muito favorito, né? A gente viu que o primeiro jogo teve um pouco de dificuldade, mas como foi o primeiro jogo, eu acho que agora, daqui para frente, o Brasil desencanta, até porque o treinador ali vai achando, né, as funções, o jogador ideal, vai começando a trabalhar esses jogadores já numa função já mais específica, porque foi o que o Alex falou, os jogadores se reuniram em pouco tempo, ele teve que montar essa equipe. Então, assim, um passa a conhecer o outro melhor, e eu acho que dentro da competição esse crescimento vai ser natural pela qualidade dos jogadores do Brasil. E eu acho que o Brasil é muito favorito até ser campeão nesse campeonato. E um outro detalhe que me chamou a atenção na partida de ontem foi o goleiro Ivan, né, da Ponte Preta. A gente acaba observando com um cuidado até diferente. E ele, no início da partida, teve um lance, né, de uma bola recuada para ele. E ele acabou tendo problema, dificuldade, o jogador do Peru acabou chegando junto dele. A partir daquele lance, que não foi uma falha dele, pelo menos no meu modo de ver. Pelo contrário, né? A torcida começou a pegar no pé do Ivan e ficou o tempo inteiro, o jogo inteiro, pegando no pé do Ivan. E o Ivan, frio, gelado, tranquilo, como ele é sempre, nós que o conhecemos em Campinas sabemos disso, não deu bola para a torcida, ficou de boa o tempo inteiro. E nas outras oportunidades saiu, jogou, defendeu com absoluta tranquilidade. E o bom goleiro é assim. Não, Maurício, a gente vem comentando aqui nos bastidores, né, Maurício, antes do programa, inclusive, achando engraçado até porque assim, o próprio zagueiro Bambu já deu uma bola meio que quase saindo, ele dominou a bola, e é aquilo que a gente fala. Esse treinamento de saída de bola, principalmente com o goleiro, tem que ter principalmente a função do zagueiro. O zagueiro deu a bola e se apresenta. O Bambu meio que deu a bola e não se apresentou. E o zagueiro do outro lado também, tanto que o Ivan, ele vira para o lado direito e ele tem que voltar para ver se acha o Bambu, porque o zagueiro do outro lado não deu a opção para que a jogada tivesse sequência do outro lado. Então, dificultando, né, essa bola para o goleiro, para o Ivan. Então, a partir da bola ali, que ele depois se embolou com o atacante do Peru ali, a torcida começou a pegar no pé do Ivan, toda hora que a bola chegava no Ivan, tinha essa vaia, né, para o goleiro da seleção, mas ele tranquilamente fez um jogo tranquilo, até porque o Peru não forçou tanto, né, na questão do Ivan, goleiro, mas ele se saiu muito bem dentro da partida e conseguiu fazer uma partida dentro dos parâmetros do Ivan, que é a normalidade, né, com uma tranquilidade muito grande e com um jogador excelente que conseguiu conduzir até o final sem problema. Ô Alex, você como grande ex-zagueiro, alguma vez colocou um goleiro numa fria?
Com certeza. Em algum momento, não lembro aqui, mas... E como o Marco falou, né, o recuo ali do zagueiro já foi complicado, porque ele deu na perna esquerda do Ivan ali, então ele tinha que... Né, já na linha, né, Alex? Praticamente na linha. Ter colocado um pouco mais na perna direita. Mas se eu fosse o Ivan ali, eu já teria, né, colocado essa bola para frente, lógico. Essa questão de tentar sair jogando é importante. Mas acho que ele estava num momento ali de pressão. Talvez o Ivan ali pudesse, enfim, colocar uma segurança melhor no lance, né, e jogar para fora ou chutar para frente. Mas o Ivan é um excelente goleiro, mostrou isso em momentos onde o Brasil precisou dele, né? Então eu acredito que o Ivan vai fazer um grande campeonato, um grande pré-olímpico aí para nós. Exatamente. Agora, só para a gente fechar esse papo de seleção e de pré-olímpico. O André Jardine, a gente conhece o trabalho dele na base, principalmente do São Paulo Futebol Clube. Ele teve até chance na equipe principal do Tricolor. Desde que assumiu a seleção brasileira, já ganhou o torneio de Toulon, fez aí alguns amistosos com a seleção brasileira. Ele vem fazendo um bom trabalho à frente dessa seleção, pelo menos a gente não tem dúvida disso, vem fazendo convocações coerentes. Só que ele teve que abrir mão de alguns jogadores porque os clubes não cederam. E o grande problema das Olimpíadas e do pré-olímpico é que não são datas FIFA, em outras palavras. Os clubes não são obrigados a cederem os jogadores, e principalmente aqueles que jogam lá fora, muitas vezes os clubes não entendem. E isso acaba prejudicando o trabalho do treinador. Com certeza. Eu acho que ele até fez a preparação até naquele... Em Toulon foi uma base que ele teve já para esse pré-olímpico, né? E ele utilizou jogadores de fora. Então ele não pôde trazê-los agora porque o clube não tem a obrigação de liberar o jogador nessas competições. Mas prejudica porque ele, foi como a gente falou, né, Alex? Para uma competição internacional ele tem que ter um pouquinho mais de tempo para poder entrosar mais os jogadores. Mas eu acho que com a qualidade, eu acho que supre um pouquinho essa parte. Então eu acho que o Brasil não vai ter muita dificuldade nesse sentido, não, até porque tem muito jogador de qualidade. É isso, eu acho que o Jardine ele precisa colocar o melhor em campo que ele tem, né? Com certeza ele com certeza deve ter essa opinião de poder ter essa oportunidade de contar com todos os jogadores. Infelizmente tem essa restrição com os clubes, mas eu tenho certeza que o material humano que tem hoje na mão na seleção brasileira, nas mãos do Jardine, ele vai conseguir com certeza fazer um ótimo campeonato, Maurício. Tenho certeza disso. Perfeito, é isso. Falamos aqui tudo sobre a nossa seleção brasileira pré-olímpica. Amanhã, 10h30 da noite, tem bola rolando diante da seleção do Uruguai. E claro, no programa de quinta estaremos repercutindo tudo sobre essa partida para você que se liga aqui no nosso Canal 8 Esportes, que está saindo agora para o primeiro bloco comercial e daqui a pouco nós voltamos com muito mais esporte para você. Não saia daí, nós voltamos já já.